17 de setembro de 1975. Há exatamente 50 anos atrás, eu ganhei a vida, o espírito, a energia e a dádiva da existência. O primeiro respiro, o primeiro brilho da luz. E, com pequenos flashes na mente, vem a minha infância, buscando entender por que eu vivia com meus avós e longe dos meus irmãos e por que eu era tão diferente deles. A resposta dos tios, já mais velhos, era tipo: ah, você foi encontrado numa lata de lixo, abandonado. E eu acreditava naquilo e chorava pra caramba de tristeza. Eu era uma criança de apenas 5 anos. Mas Dom, coisa de 45 anos atrás, você ainda se lembra disso? Sim. Me lembro porque marcou demais. Um pouquinho mais velho, mas ainda criança, a resposta mudou. Ah, você quer saber a verdade mesmo? Você não foi achado na lata de lixo, mas seu pai de verdade é um índio que mora numa tribo lá no mato. E quando você completar seus 10 anos, ele e outros índios vão te buscar para te levar para morar na tribo. E eu falava: eu não quero, eu quero ficar aqui com a minha mãe e meu pai, que na verdade eram meus avós, né? E eu sempre os chamei de pais. E outro estrago foi feito porque eu não dormia direito, com medo disso, porque realmente eu pensava que aquilo aconteceria e eu ia ser levado para ir embora, né? Para morar numa tribo com os índios. Então qualquer barulho eu já ficava com medo. Acordava no meio da noite, ficava olhando para ver se aqueles índios iam vir me buscar. Mas nesse período tão curto da minha existência, começou outra violência. O abuso sexual por parte de um tio, e com ele veio a violência física e verbal. As ameaças de morte, a perseguição e tudo debaixo dos panos, sabe? E eu literalmente cheguei a cagar nas calças de medo. Eu ia para a escola com dor, com medo de conversar com outras crianças, com medo de qualquer grito ou barulho, e ninguém sabia de nada. Nem minha mãe, nem meu pai, nem os outros tios, ninguém sabia de nada. Eu escondia, guardava, eu tinha vergonha daquilo. Eu vivia sozinho e a minha alegria era quando chegava as férias e eu ia para a casa da minha bisavó na roça. Ali eu era feliz, pelo menos naqueles dias, porque me distanciava do meu algoz, sabe? Mas os anos passam e, crescendo num bairro desestruturado de periferia, você aprende na marra que precisa se impor. Aquele seu algoz te vê crescendo e você já não aceita mais a covardia, a violência. E foi o que eu fiz, bati de frente, enfrentei e tive várias chances de me vingar de verdade. Mas eu recuei e pensei na minha mãe, que era minha avó, né? E pensei, não compensa, deixa que o destino toma conta. E sabe por que eu pensei assim? Porque aos 12 anos de idade eu conheci uma cultura que me acolheu, que me fez olhar para os livros, exercitar meu corpo e minha mente através da dança. Eu nem sabia o nome daquilo, mas eu comecei a dançar break. E foi dançando que eu conquistei meu primeiro tênis numa premiação de um festival de dança. E aquilo me abriu janelas e possibilidades. Saí de um lugar triste para um lugar de sonho e de alegria. Eu me descobri como sujeito de direito. E posteriormente eu comecei a escrever minhas rimas, minhas poesias, que acabaram se tornando letras de rap, música. De lá pra cá não parei. Muitos da minha família relacionavam aquilo à criminalidade. Você nem sabe o que você tá fazendo aí, essas músicas aí, essas ideias de bandido aí, essa música aí, não sei o que e tal. Mas eu sempre rimei pensando em ser voz de quem não tinha voz, tá ligado? Como as crianças que sofrem todo tipo de violência. Eu dançava, rimava, curtia os bailes blacks na minha cidade, já namorava e precocemente veio a responsa. Engravidei a namorada. Fui pai aos 17 anos, sem nem sequer entender o tamanho da responsa que era aquilo. Me casei aos 18, vai vendo. E mais uma criança veio. Só que o casamento não deu certo, infelizmente. Com menos de 20 anos e 2 filhos. Meu pai, pastor assembleiano,
corretamente me cobra de assumir minhas responsas e eu trabalhava para arcar com os gastos com as crianças. Mas eu confesso que eu vacilei por várias vezes, sabe? E até preso eu já fui por não pagar pensão alimentícia nessa época aí. Vi meus filhos crescendo ao longe, estive presente na vida deles em alguns finais de semana, mas perdi boa parte da infância deles. É uma das coisas que eu mais me arrependo na vida. Mesmo que eu tinha alguns obstáculos que não cabe aqui ficar lembrando, colocando, né? Mas eu devia ter enfrentado mais as coisas, sabe? Mas eu sempre amei eles pra caramba, assim. E amo demais até hoje, sou o pai mais abençoado do mundo. Agradeço a Deus pelos filhos maravilhosos que eu tenho. Hoje, tenho mais 2 de outro relacionamento. E também são minhas bênçãos, meus maiores tesouros. Todos eles são. As minhas maiores conquistas são todos os meus filhos, sabe? Mas voltando para a arte e ao hip hop, eu fico pensando, e se eu não tivesse conhecido o hip hop? Como seria a minha vida? Eu afirmo com toda a convicção do mundo que não seria a mesma. Eu tive vários motivos para me revoltar com o mundo, vários motivos para aceitar o convite para ir para a criminalidade, mas o hip hop me mostrou um caminho e eu me tornei um arte educador e educador social, obtendo reconhecimento em diversos projetos sociais, orientando, formando e ajudando crianças e adolescentes. E eu ajudei essas pessoas a despertarem para a vida e buscar seus lugares de direito, sabe? Mas por muitas vezes lá dentro eu sentia uma espécie de uma dor, sabe? Que era a dor dos traumas passados, e estar ali com aquelas crianças era como se eu fosse eles, entende? Eu me via neles. Eu queria transformar a vida deles, nem que fosse por um momento, numa brincadeira, numa atividade que os tirasse da realidade deles, que por muitas vezes é tão sofrida, né? Mas o psicológico e o físico uma hora cobra de você. E a cobrança veio meio que pesada, tá ligado? Ano passado recebi o diagnóstico de que o motor estava cansado e que seria necessário fazer uma retífica, trocar umas mangueirinhas aí. Passei por uma cirurgia no coração. Um susto, uma recuperação dolorosa, mas eu creio que tudo tem um motivo e um propósito. E graças a Deus eu superei. Passei a ver a vida com outros olhos. E olha só, dentro dessa nova chance de vida, dessa possibilidade de prolongar mais meus dias aqui na Terra, como se fosse um presente, e é um presente, a minha filha Aline me liga e me fala: pai, tem uma notícia para te dar, você vai ser vovô. Eu fiquei extremamente feliz, estou feliz pra caramba, porque eu sempre tive comigo que eu ia ser avô. Logo quando eu estivesse perto de completar 50, eu teria um netinho ou uma netinha com 50 anos. E aí vocês não acreditam. No dia do meu aniversário, que é hoje, é dia 17 de setembro de 2025, também numa chamada de vídeo, o meu filho mais velho, que é o Diego, juntamente com a sua esposa Patrícia, me manda mensagem, me faz uma chamada de vídeo e fala: pai, seu presente está aqui, de 50 anos, você vai ser vovô também, e a gente vai ter um filhinho. Eu fiquei em choque, fiquei em êxtase, vocês não têm noção de como que eu tô, porque é incrível, no dia da comemoração de 50 anos de vida, você recebeu uma notícia dessa, uma notícia tão feliz, e eu tô feliz demais, vocês não têm noção de como que isso está repercutindo dentro do meu ser, dentro do meu interior. Tô feliz, absurdamente feliz. Você é avô. Vou ter 2 netinhos, ou 2 netinhas, ou um casalzinho de netinhos. Então, só quero agradecer a Deus, agradecer todas as pessoas que passaram pela minha vida até hoje. Gratidão total a todos os meus amigos, aos poucos e bons e fiéis amigos que eu tenho, toda a minha família, até meus parentes assim, que são um pouco mais distantes, mas que sempre tiveram ali na sintonia e em oração pela minha vida. Aos meus professores que passaram pela minha vida até hoje, que me ensinaram desde as primeiras palavras até as coisas mais complexas, aos educadores que eu conheci
aos meus coordenadores de projeto, aos médicos que me operaram durante esse período tenso e doloroso da minha vida, que foi a cirurgia do coração. Eu só tenho a agradecer a todos, médicos que foram guiados por Deus para estar procedendo na minha cirurgia e cuidando do meu coração para que ele voltasse aí a ter um pouquinho mais de vida aí. E eu também gostaria de agradecer a todo aluno, todo educanda que passou pela minha vida, como educador social, como arte educador, e dizer que eu aprendi muito com cada um de vocês também, que todos vocês, eu lembro do rosto de cada um, e todos vocês têm uma importância muito grande na minha vida, no meu aprendizado como ser humano, e dizer que eu amo todos vocês. Mas quero deixar aqui meu agradecimento principal e especial às mães dos meus filhos, a minha primeira companheira, a segunda companheira, que cuidaram tão bem dos nossos filhos. Muito obrigado por tudo também, muito obrigado mesmo, assim. Vocês são mulheres que caem num lugar muito redundante chamar de guerreira, né? A gente não tem que ficar romantizando muito isso também, tal. Mas vocês são guerreiras, vocês são mulheres de fibra, mulheres de muita dignidade, e eu tenho o máximo respeito por vocês duas. E finalizando, meus filhos, Diego, Aline, Huang e Alicia, meus herdeiros, que darão prosseguimento no meu DNA aí. Eu amo vocês demais, meus filhos, vocês não têm noção disso, tanto que o Pai ama e tem orgulho de vocês, de cada um de vocês, cada um dentro do seu jeitinho, da sua personalidade, mas com muita honestidade, humildade. Vocês são maravilhosos, respeitosos, educados, gentis, solidários, empáticos, e eu só tenho a agradecer a Deus e a toda a energia superior pela existência de vocês. Não tem riqueza maior nesse mundo que eu poderia obter do que vocês, do que ter vocês como filhos. Essa é a maior riqueza que um homem pode ter na terra, que um pai pode ter na terra. Então, obrigado, meus filhos, por tudo. Amo vocês, viverei por vocês e lutarei por vocês até o fim. Enfim, 50. Parabéns para mim. 50. Que venham mais 50. Abraço para todo mundo que chegou até aqui.